Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia, bem-vindos a mais uma aula do curso de Elétrica da Jumper de São Mateus do Sul, Elétrica Residencial e Comercial, professor Felipe Chico. Estamos aqui hoje para uma aula bem bacana, onde nós vamos falar sobre circuitos elétricos. Então, nas nossas aulas anteriores, nós tivemos condições de dimensionar o que precisa em termos de iluminação, o que precisa em termos de quantidades de tomadas. Já falamos sobre disjuntores e hoje a gente vai ter uma visão, já falamos sobre padrões de entrada. Se você ainda não assistiu essas aulas, vai assistindo aqui logo abaixo os outros conteúdos. E dessa forma, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o circuito elétrico. Então, o circuito elétrico, os circuitos de distribuição, vamos ver como que, né, já vimos como que os cabos vêm da rede pública, né, e vão pelo ramal de ligação até o quadro de distribuição, e do quadro de distribuição como que fazemos a distribuição propriamente dita dos circuitos elétricos. E hoje a gente vai entender como que nós fazemos a ligação prática, os fiozinhos. Então, quando nós formos, né, já está bem engatilhado de que a nossa próxima aula, a aula do sábado que vem, seja na Jumper, tá? Então ela vai ser uma aula que vai começar no sábado, das 10 ao meio-dia. Então é bacana que né, você tá aí, vai lá assistir a aula com a gente presencialmente, tá? Hoje a gente vai falar então sobre esses circuitos de distribuição. Então, vou apresentar aqui a minha tela e a partir daqui você passa a nos acompanhar com os slides. Legal? Então vamos lá. Então, a nossa aula de hoje nós falaremos sobre circuitos de distribuição, ok? Então, os circuitos de distribuição, vou colocar aqui o modo de tela cheia, e vai ficar mais legal para a gente poder ver. Então, os circuitos de distribuição são os circuitos que ligam do quadro de medidor, né, até o quadro de distribuição. O quadro de distribuição é o quadro que está dentro da residência, né? Geralmente, a tensão que é fornecida ao cabo de distribuição, ela tem relação com a carga, com a potência instalada na residência, na planta comercial. Então, ou se já tem uma instalação e vai ser feita uma ampliação, vai ser feito o novo disjuntor, a nova proteção, o novo conjunto de cabos que irão até a caixa de distribuição, ele deve ser dimensionado adequadamente, ok? Então, basicamente, vamos observar essa nossa ilustração. Esta linha, ela não é só uma linha, ela representa que nesta linha passa toda a rede pública de alta tensão. E da rede pública de baixa tensão, me perdoem, da rede pública de baixa tensão há um ponto de derivação. O que esse ponto de derivação faz? Esse ponto de derivação é responsável pela ligação entre a rede pública de baixa tensão, que é o poste, até o ramal de entrada, que é necessariamente a caixa de medição, o vatímetro. Vulgarmente a gente chama de relógio de luz, né? Mas só para apresentar os termos técnicos para vocês, tá? Então, muitas vezes pode acontecer de vocês terem que fazer uma solicitação para a Copel, para a Celesc, para a Electro, enfim, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, pode ser que você passe a trabalhar na área de elétrica em outro estado, então, convenciona-se a chamar esses termos desta forma, tá? Então, nesse diagrama que é unifilar, né, uni porque é um só, ele mostra a estrutura toda. Então, a rede pública de baixa tensão tem um ponto de derivação no poste que leva até o seu quadro de energia. O seu quadro, o seu vatímetro, né? Vatímetro porque ele vai medir o consumo de energia da unidade consumidora. Ele tem a energia que é consumida por ele, né? Ela é transferida, né, para um conjunto de proteção que, por sua vez,
é o disjuntor de entrada, o disjuntor geral, que é o que vai fazer a secção total dos dispositivos. Então, se você quer fazer a secção total, desde a... Você só não vai conseguir fazer do... Você não vai conseguir fazer do ramal de ligação. O ramal de ligação permanece vivo porque ele é de responsabilidade da companhia que fornece a energia elétrica, né? Mas desligando o disjuntor aqui, deste ponto para cá, toda a planta, toda a casa, toda a sala comercial, enfim, toda a instalação que tem daqui para cá fica desenergizada. Nós falamos sobre disjuntores, o tema da aula passada foi disjuntores, mas nós ainda não aprendemos como podemos fazer para dimensionar os disjuntores, tá? Então, o dimensionamento dos disjuntores nós não ainda aprendemos. Existe uma técnica que vai ter uma aula específica chamada de dimensionamento de disjuntor geral. Nós já aprendemos como podemos fazer o dimensionamento de disjuntores de circuitos específicos, né? Como que faz o dimensionamento de um disjuntor para a geladeira, para o fogão, para o chuveiro, se o disjuntor que eu tenho é o disjuntor adequado. Então, isso aqui a gente já consegue calcular a partir da lei de Ohm com bastante facilidade, né? Mas o disjuntor geral, por sua vez, ele requer, né? Ele precisa de uma série de cuidados, de uma série de pontos que precisam ser avaliados no ato do seu dimensionamento. Por isso que, nesse caso, vai ter uma aula específica só para ele, tá bom? Então, nesse caso aqui, pessoal, quando você observa aqui, é o disjuntor, né? Por isso que ele é chamado dispositivo geral de comando e proteção. Algumas residências, o único dispositivo de proteção elétrica que se tem na casa toda é o disjuntor geral, o disjuntor da rua. Então, por exemplo, se você tiver um problema na tua instalação lá do chuveiro, pode acontecer que você precise desenergizar, é óbvio, você vai ter que desenergizar para poder fazer a substituição, né, da resistência do próprio chuveiro para você poder fazer a substituição, mas pode acontecer de acidentes, né? Pode acontecer de num curto-circuito esse disjuntor não desarmar por conta da sua... Se você tiver uma sobrecarga no cabo, se você tiver uma sobrecorrente no cabo, pode acontecer desse disjuntor não desarmar, porque geralmente esse disjuntor vai desarmar num caso de curto-circuito. A tendência da corrente é tender ao infinito, o disjuntor vai entender que tem um curto-circuito e ele vai desativar. Isso é clássico, né? É para isso que ele serve. Mas vamos supor que você tem um cabo de 6 milímetros e que ele não está... ele não está em curto, mas ele está em sobrecorrente, né? Ele está trabalhando muito aquecido, ele é um cabo subdimensionado, o pessoal precisa muitas vezes colocar cabo de chuveiro de 10, na região fria, na região sul é muito fria, por exemplo, e o pessoal coloca cabo de 6 milímetros, né? E aí, à medida que vai tomando banho, cheira fio queimado mesmo, né? Queima tudo. Queima a proteção, o fio fica vivo, porque tem que ser cabo de 10 milímetros. Precisa ser, pela segurança da instalação, né? Então, se você não tem o disjuntor, ele não vai cair. Vai queimar o fio, vai queimar a proteção e ele não vai cair. Não vai cair porque ele não está em curto-circuito, ele está trabalhando sobre corrente, ele está trabalhando aquecido. Se houvesse um disjuntor de proteção nesse chuveiro, por isso que esse aqui é o dispositivo geral, né? Então é deste dispositivo geral que na residência, esse quadro aqui, ó, se vocês observarem, né, ele coloca aqui, né, terminal principal de aterramento, condutor de aterramento, e tudo mais, né? Porque em muitas instalações, toda a malha de aterramento da instalação ela sai do próprio quadro de distribuição. Muitas vezes, né, depende do tipo de construção, depende do tipo de especificidade que se tem, o projetista já coloca dentro da própria malha da fundação, ele já coloca as esperas, ele já coloca possibilidades para que possa se fazer essa ligação com o terminal principal de aterramento.
Geralmente o aterramento é uma barra de cobre, ela tem de 2,5 metros, 3 metros, então ela é bem comum de ser adquirida, uma barrona de cobre. E daí desse disjuntor geral de proteção, né, a gente tem o medidor, desse medidor tem o medidor, e a gente vai ter o circuito de distribuição. Neste caso, vocês podem observar que só tem uma linha, né? Nesse caso aqui, você pode observar que acaba só tendo uma linha. Mas esta linha, da mesma forma que eu estava comentando, né, que eu comentei aqui em relação à rede pública de baixa tensão, significa que por esta linha circulam duas fases e o neutro, né? Então, essa aqui é uma... Vou fazer um outro lá aqui para ver se a gente consegue ter mais sucesso. Ver se a gente consegue colocar isso aqui num Jamboard. O Jamboard pode ajudar a gente aqui. Vamos ver se a gente consegue. Bolsa interativa. Aí. Então iremos. Então a gente vai focar nessa região aqui, tá? Porque nesta região aqui, ó, nós vamos ter então duas fases, o neutro e mais o cabo de proteção, que é o que vai para os circuitos. Esse PE aqui, ó, é o que a gente vai chamar de aterramento, tá? Então é isso aqui que vai lá para o quadro de distribuição. E em relação a esses circuitos e desta ponta aqui, ó, desta flecha, nós teremos os nossos circuitos terminais. Então, desta pontinha aqui. Então, vem da rede pública de baixa tensão, duas fases e o neutro. Neste caso, porque essa aqui é uma instalação 220 volts, né? Essa aqui, ela é uma instalação 220 volts e não ela é composta por duas fases, né? Se ela fosse aqui no Paraná, ela poderia ser uma instalação de uma fase, uma pequena instalação, né? Uma fase mais o neutro mais a proteção, ok? Então, daí daqui vai para o quadro de distribuição, nós temos o eletrodo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os circuitos terminais, tá? O que é o circuito terminal? O circuito terminal é aquilo que sai do quadro de distribuição, né? Você pode observar que a gente tem o quadro de distribuição, e o circuito terminal é o que sai do quadro, passa pelo disjuntor e ele vai efetivamente para o uso, né? Onde ele vai para o benefício do usuário. Então aqui você pode observar que basicamente, lógico que cada instalação é única e cada instalação, mas para residências, pessoal, para residências, basicamente é isso aqui, ó. Então, as instalações. Você sabe fazer a instalação de uma lâmpada simples e interruptor paralelo? Você sabe fazer a instalação de uma tomada? Você sabe fazer a instalação de um chuveiro? Basicamente, pessoal, para o trabalho elétrico, assim, de dia a dia, não trabalho específico, trabalho de dia a dia. As pessoas vão te contratar para poder fazer a parte elétrica de uma casa. As pessoas vão te contratar para poder fazer a instalação. Eu vou te dar um exemplo. Eu
contratei um eletricista para fazer o trabalho aqui de casa, não pelo fato de não, mas pelo fato de que o telhado da minha casa é muito delicado e como eu não trabalho subindo em telhados, né? Eu tinha medo de quebrar a telha e ao invés de resolver um problema, causasse mais um, né? Daí eu contratei um profissional que veio aqui, colocou a escadona dele, subiu, fez a puxação dos fios que tinha que fazer e ele me cobrou R$ 80. Foi R$ 40 por ponto. Ele fez 2 pontos. Então ele instalou 2 tomadas, foi R$ 80. Então vejam que é uma situação. E logo eu vou ter que chamar ele de volta porque eu vou instalar uma torneira elétrica na casa da minha mãe. Né? Eu sei dimensionar, eu sei o que precisa, eu sei como é que é para fazer, mas daí, por conta de subir no telhado, por conta de não quebrar as telhas, isso é uma coisa que você, enquanto eletricista, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você vai fazer um serviço que você vai ganhar R$ 80 e você acaba quebrando um forro de gesso que custa 5 mil e você acaba tendo. Tem que tomar muito cuidado, né? Na hora de fazer, tem que ser muito zeloso com o trabalho, né? Com a sua segurança e com o patrimônio de quem você está trabalhando. Porque, às vezes um serviço assim pode trazer um monte de dor de cabeça, né? Então, o que a gente vai falar são sobre esses circuitos terminais, que são os circuitos que saem, né? Eu vou fazer uma representação, ó, eu vou fazer uma representação assim, ó. Vou inclusive usar esses desenhos que a gente tem aqui, ou posso pegar, acho que vou pegar desenhos melhores na internet para a gente poder fazer. O que eu me proponho a fazer para vocês hoje? Eu vou mostrar como que nós fazemos cada um desses circuitos, desde lá do nosso projeto, onde nós temos um balanceamento de fases. Por exemplo, esta lâmpada que está aqui, ela diz que vai na fase. No nosso projeto, visitar os vídeos anteriores, nós temos instalações de lâmpadas e nós determinamos alguns critérios, como por exemplo, qual é a fase que o circuito de iluminação vai estar inserida. Não é verdade? Qual que é a fase que o circuito de tomadas vai estar inserido? Então, essa é uma das principais das principais características que se tem, né? Então, por exemplo, vamos achar aqui a nossa, vamos ver se está nessa aqui. São as aulas das semanas anteriores. Ó, se você não tem, as aulas estão todas gravadas aí, ó. Vamos achar onde que tá. Será que é esse aqui? Eu acho que ele tá aqui, ó, pessoal. Então, por exemplo, esse aqui é o nosso projeto, né? Então a gente tem, ele tá aqui no Excel ainda. O nosso circuito 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são os circuitos que ligaram lá a iluminação social, iluminação de serviço, tubo da cozinha, tubos gerais, iluminação externa, geladeira. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou simular para vocês, por exemplo, alguns desses circuitos aqui. Ó. Por exemplo, qual que é a fase que é a iluminação social? Aonde que está a iluminação social? Iluminação social a gente definiu como todos aqueles ambientes, né? Definimos como aqueles ambientes que não são ambientes de serviço. Então, social são quartos, banheiro. Então, a gente fez o levantamento lá de quais são os itens, né, que compõem cada um dos circuitos. Acredito até que seja aqui, ó. Aqui tem a potência, né, do que é e aonde que está cada um, quantas tomadas tem. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que faz a ligação de cada um desses dispositivos e daqui a gente vai lá para o nosso projeto
para a gente poder replicar, né? E aqui você já vai entender já como dimensionar cabo, como saber a quantidade de material mais ou menos precisa, para você não calcular nem a menos sempre vai ter, e nem muito a mais, senão você calcula uma quantidade X de material e aí acaba precisando de Y, né? Acaba precisando de muito mais material para poder fazer. Então, às vezes, não, você precisa ter condições de saber calcular, fazer os orçamentos, saber o que precisa de material, e eu vou estar ajudando vocês aí em todo esse processo. Tá? Então, sai do disjuntor, nesse caso a gente tem um disjuntor diferencial residual geral, um disjuntor onde o DR está na proteção geral, significa que se em algum circuito houver um choque elétrico, esse disjuntor geral vai desarmar. E aqui a gente tem os barramentos de fase, e nesses barramentos de fase, os circuitos, né, a distribuição dos circuitos são 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos, né? 2 de TUIs, tomada específica de chuveiro e tomada específica de torneira elétrica. E nas outras aqui, circuitos de tomada ou iluminação. Então, se vocês observarem, os circuitos eles são muito simples de serem executados. Não existe segredo na execução do serviço. Existem cuidados que precisam ser tomados, que é importante a gente ter conhecimento desses cuidados, né? Então, vou, por exemplo, ilustrar alguns desses cuidados para vocês. Por exemplo, você vai calcular a instalação. Então, o objetivo de você ter conhecimento sobre isso é você ter condição para o teu cliente de, você até pode colocar um cabo de 8 no chuveiro, só que quando for inverno vai cheirar fio queimado, porque o cabo você vai trabalhar com a potência máxima do teu chuveiro, porque aqui em São Mateus é muito frio, e você com certeza, o dia que você não for gasear o banho, o dia que você não for gasear o banho, você vai colocar na potência máxima. E por você colocar na potência máxima, vai ter um fluxo muito grande de corrente pelo cabo fazendo aquecer. Então, eu aconselho que, embora seja mais caro, é mais seguro você usar o outro. O disjuntor. Eu não vou ligar direto na rede, não vou pôr disjuntor, não vou gastar com o disjuntor. Eu acho que seria legal colocar o disjuntor, porque você tem condições de, quando você vai fazer o reparo, você poder fazer a seção apenas desse circuito. Você já pensou a situação? Você está no inverno ensaboado, frio, queima a resistência do teu chuveiro, e é de noite, né? Você tem que desligar o teu disjuntor geral para você poder fazer a substituição do chuveiro quando tem, ou quando a resistência, quando tem em casa, para poder substituir. E daí você não tem como seccionar só o chuveiro, você tem que desligar tudo, você fica inclusive sem luz, você não pode trocar a resistência do teu chuveiro porque você não pode tirar ele, porque se você tirar ele você fica sem luz. Usa a luz do celular, mas não é o mais seguro, não é o melhor, né? Não é o correto. Então, trabalhar da forma certa faz com que você tenha condições, de trabalhar melhor com menos esforço, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender como é que é a ligação dos circuitos, né? Como que a gente faz, vamos ver ali nos desenhos que já tem, e depois eu vou tentar montar aqui no Paint alguns esquemas e explicando por que é desta forma, para poder ilustrar bem. Ela é uma aula legal, porque a partir desta aula você tem condições de poder fazer os reparos já na tua casa. Tem uma outra aula, né, que é muito bacana, que ela vai ser a aula de como que a gente faz para fazer as emendas, né? Existe uma técnica, uma forma correta de você fazer, e podemos garantir que uma parte considerável dos problemas elétricos que acontecem é por conta de emenda mal feita. Então, vai ter uma aula no qual a gente literalmente vai ficar fazendo emenda em cabo, para entender como é que é, técnicas diferentes, né? Então, vamos lá, vou apresentar para vocês e vou mostrar como é que a gente... Como que nós desenvolvemos os circuitos, tá? Então, esse aqui,
ele é um circuito que ele está protegido apenas por um terminal eletromagnético, por um disjuntor termomagnético. Tá, vamos abrir aqui. Se vocês assistiram as aulas que eu recomendei vocês assistirem lá no vídeo da aula anterior, vocês vão ver que tem um vídeo muito legal em que os disjuntores eles são apresentados internamente, como é que é o funcionamento interno dele e como que ele atua, tá? Então, se você não assistiu o conteúdo complementar da aula passada, eu aconselho a assistir, porque o conteúdo complementar ele é muito legal. Então vamos lá, vamos entender este circuito aqui inteirinho, né? Tintim por tintim, para ele ficar bem claro. Esse aqui é um circuito de iluminação, como o próprio nome já sugere para a gente, né? Vamos entender ele desde a entrada aqui, ó. Eu quero que vocês acompanhem a mãozinha. Eu sei que ela é branquinha aqui, mas ela está em cima do disjuntor geral aqui, ó, tá? Então, acompanhando ela, nós recebemos da rede 4 cabos. Nós recebemos da rede, nós recebemos um cabo. Esse aqui não é um cabo de aterramento da rede, né? Esse aqui é o barramento que vai como o próprio nome sugere para a gente, que vai para o solo, né? Que vai para o chão. Ele não passa pelo disjuntor. Então, aqui eu tenho a haste no solo. A haste no solo é interligada a esse barramento e este barramento é interligado ao circuito todo, ok? Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Temos os cabos que estão chegando, 2 cabos vermelhos representando as fases, circuito bifásico. Esse disjuntor aqui é um tetrapolar. Então, o que o tetrapolar me permite? Ele me permite trabalhar com 2 fases ou ainda com 3 fases. O cabo neutro, você pode observar que o cabo neutro está ligado ao nosso disjuntor DR. Ele tem proteção termomagnética também, né? Então significa que se eu tiver uma sobretensão, se eu tiver uma sobrecorrente, se eu tiver algo nesse sentido, um aquecimento no circuito por razão qualquer, esse aquecimento no circuito vai ser identificado pelo disjuntor termomagnético e ele vai poder desacionar o circuito, trazendo segurança ao circuito, tá? Se porventura o usuário tiver algum tipo de acidente na instalação, o DR daí vai ter condições de fazer a proteção do usuário, ok? Então, as fases que vêm da rede, o terra que vem do solo, né, da haste de aterramento, e os cabos de fase, pessoal, se vocês observarem, esses cabos eles alimentam os barramentos dos disjuntores que alimentarão os circuitos, ok? Então, observando aqui, os cabos passam pelo disjuntor e alimentam os barramentos. No caso, como é um barramento bifásico, Por que, professor, que ele é um barramento bifásico? Nós falamos de barramento porque são as partes vivas. Embora isso aqui pareça estar trançado, os barramentos são isolados entre si, tá? Então, os barramentos são isolados entre si porque se eles, inclusive, se tocarem, né, se um cabo, se um barramento encostar no outro, eu tenho um curto-circuito entre fases, né? Então, eles não podem se tocar. E, embora aqui, nos barramentos, essa parte cobreada, ela apareça, na parte cobreada, ela apareça interligada, ela apareça em curto, não, ela é inteiramente isolada, os barramentos, né? Então, e aqui o cabo do neutro vai para o barramento do neutro. O nosso objetivo, observando agora aqui na metade direita da imagem, né, onde nós temos o circuito, o desenho da instalação, nós temos o quê? O aterramento passando por aqui. Vou falar sobre o aterramento em sistemas de iluminação. Por que vou falar? Porque quando a gente está falando em luminárias industriais, se possível, né, quando possível,
essas luminárias industriais elas são metálicas, né? Ou até mesmo residenciais. E se você tiver condições, você pode fazer a instalação de um cabo terra que ligado à carcaça metálica da luminária. Isso impede, né, que você possa ter algum tipo de acidente por fuga de energia, porque daí se tiver fuga de energia, ele será conduzido a energia estática que estiver na carcaça metálica da luminária, ela será destinada ao solo, né, pelo caminho, por meio do cabo do aterramento, do barramento e para a haste de proteção ao solo. Então, por isso que este cabo de proteção ele está apresentado aqui. Porque em algumas situações, em alguns casos, ele pode sim ser utilizado sendo ligado na carcaça metálica da lâmpada, né? Ok? E aí a gente ainda tem aqui os cabos de neutro e os cabos de fase. A primeira dica que eu quero dar para vocês, uma dica muito importante, muitíssimo importante mesmo, é de que na lâmpada nós nunca ligamos a fase. Mais uma vez, na lâmpada nunca ligamos a fase. Hashtag não liga a fase na lâmpada. Por quê? Porque geralmente, quando você tem a ligação da fase na lâmpada, nós temos a possibilidade maior de você ter o perigo de um choque elétrico. Então, na lâmpada, não que isso aqui não lhe traga algum tipo de risco, né? Mas que se você pegar e colocar a mão, como eu estou fazendo aqui, tirar a lâmpada e colocar a mão dentro da carcaça aqui, você vai tomar um choque, com toda certeza. Mas a boa prática nos diz que a fase, ela deve ser ligada no interruptor, ok? Então, a fase é ligada no interruptor. Nesse caso aqui, nós temos um interruptor deslizante. Então, o interruptor deslizante, ele não serve para este tipo de lâmpada que está representado aqui. Ele serve para lâmpadas incandescentes ou halógenas, que elas dependem, porque esse cara aqui, ó, vou explicar para vocês a diferença entre um e outro. Esse aqui, o primeiro, que é o clássico, ele só tem duas posições. Ou ele está ligado, ou ele está desligado. Ok? Então, isso é bem simples. Esse aqui, ele é um interruptor deslizante. À medida que você vai deslizando, né, quando este botãozinho está totalmente aqui na parte inferior, está 100% desligado. E quando esse botãozinho está 100% na parte superior, ele está 100% ligado. Esse é o tipo de luz que o pessoal, para luz cênica, para quarto de bebê, enfim, né, quarto de motel, o pessoal utiliza este tipo de instalação. Então, para este tipo de lâmpada não funciona para este tipo de disjuntor, para esse tipo de interruptor. Porque essa aqui só admite duas situações, ou 100% ligada ou desligada. Você não consegue controlar o brilho, a luminosidade dela. Para isso que serve isso aqui, por isso que a gente tem duas lâmpadas diferentes. Então é importante você também ter conhecimento sobre isso, né? Senão o usuário chega, compra um equipamento desse, você olha, é simples, né? Eu já tenho o cabo da fase, já tenho o cabo, esse cara aqui, ó, do retorno, né? Vou falar sobre o retorno. Tem o cabo da fase, tem o cabo do retorno, e é só trocar, ó. Podem ver que a instalação é igual. Só que ou ele não vai ter a ele não terá a alteração do brilho, ele só vai funcionar em duas situações, ou aqui 100% para baixo, onde ele estará 100% desligado, ou para cima, onde ele estará 100% para cima. Ok? Esse cabo aqui, ó, representado pelo cabo preto, tá? Muitas vezes o pessoal também utiliza cabo branco para o retorno, tá? Quando você tem circuitos bifásicos, utiliza-se o cabo preto para ser a outra fase, né? Para diferenciar qual fase é qual, e o cabo branco é o cabo utilizado para o retorno. Então, isso é comum de acontecer, tá bom? E o retorno é o que faz a ligação entre a lâmpada, retorno é o que faz a ligação entre a lâmpada e o interruptor, beleza? Então, esses aqui, ó, ele é um exemplo de circuito que é protegido só por um disjuntor DR, ó.
Então, observem aqui, ó, que eu tenho o meu disjuntor. Desse meu disjuntor, eu tenho o neutro, né? E a fase que está entrando, né? Então, fase neutro, está entrando a fase e o neutro no disjuntor. Aqui, ó, vocês podem observar a entrada dos cabos na porção inferior esquerda do desenho. E aqui eu tenho os cabos indo para os circuitos. Tenho o meu barramento de proteção, ele está fora aqui, porque aqui é a haste que vai para o solo, e aqui é o barramento que vai para o circuito de proteção. Né? E aí eu tenho o quê? A proteção, que se for necessário, a gente faz. Nesse caso aqui, por ela ser de ligação externa, uma tomada 127, geralmente nós temos a carcaça metálica do invólucro onde a lâmpada é colocada, né? Então, vocês podem observar aqui que a gente segue o mesmo sentido, ó. O fase, hashtag fase na tecla, né? Então, o fase aqui no interruptor, na lâmpada vem o neutro, e aí eu tenho o retorno para a instalação, e desta forma eu tenho condições de poder fazer a ligação desta lâmpada. Aqui é com um disjuntor diferencial bipolar. Aqui, ó, as tomadinhas de uso geral, pessoal. Essas tomadinhas de uso geral aqui, elas são bem simples de serem instaladas. R$ 40 cada uma o menino cobrou para fazer a instalação aqui em casa, porque tinha que subir em escada, porque tinha que fazer uma série de coisas no forro, né? Então, ó, aqui, o que eu tenho? Essas tomadas, inclusive o padrão brasileiro, ele já é um padrão de 3 pinos. Então, embora seja muitas vezes tentador, vem aqui a nossa aluna mais aplicada de aula com a gente. Embora seja muito tentador mesmo, você ter a economia dos cabos, eu acho que vale a pena esse investimento também. Acho que tudo aquilo que você pode investir para a segurança do teu patrimônio, da tua vida, são coisas que você tem a tendência aí a ser considerado investimento e não custo. Né? Então, observem que é uma instalação muito simples, pessoal. Eu tenho aqui a fase, o neutro e o terra vindo para as tomadas. Né? Essa instalação aqui eu tenho ela sendo duas vezes retirada já do próprio disjuntor, né? Mas eu também poderia fazer em série a esta tomada aqui. Então, fazer a ligação em série dessa tomada, ligar essa aqui com essa aqui, e também daria certo. Ó, essa aqui é uma tomada de uso específico, também de fase neutro, né, 127, que vai ligar a secadora. Então é uma tomada bem simples, bem de boa de ser ligada. Ó. Percebam que todas elas seguem o mesmo padrão. Então eu tenho o meu disjuntor, onde eu tenho a fase e o neutro. Isso aqui é diferencial residual, né? Ó, então fase neutro entrando, fase neutro saindo, já com a bitola adequada ao dispositivo, e vindo até a tomada do que vai ligar a secadora, ó, fase neutro e o aterramento, ok? Muito simples, não tem segredo. Ó, esse aqui, ele já é o chuveiro. Aqui tem algumas situações que são específicas e importantes de destacar para vocês. Tá? Vou citar algumas delas. A primeira. Observem que eu tenho um espelho cego. Nesse espelho eu tenho um orifício. E por este orifício, né, por este buraco aqui, eu tenho as duas fases. Porque esse aqui é um circuito de uso específico fase-fase. Né? Por isso que ele está destacado aqui, fase-fase. Ele é 220 já. Então, o disjuntor, percebam que a ligação ela é muito semelhante. Qual que é a diferença entre esta ligação e a outra? Porque ao invés de ser fase e neutro, ele é fase e fase. Então, uma fase vem para um polo do chuveiro, a outra fase vai para o outro cabo do chuveiro, o aterramento vai para o aterramento, e é isso aí, ó. A gente tem um circuito de uso específico fase-fase.
Agora, exemplos de circuitos que são protegidos por interruptores DR. Vamos ver como é que é. Então, aqui estão os dispositivos de proteção, pessoal. Percebam que o quê? Eu tenho um interruptor DR aqui e tenho um disjuntor termomagnético separado. Né? Observem aqui que eu tenho um interruptor DR. Esse cara aqui ele tem condições de proteger a minha instalação contra choques elétricos, descargas atmosféricas, fugas de corrente, né? Situações assim. Então, ele é um dispositivo de proteção do usuário, enquanto que o dispositivo termomagnético ele é um dispositivo que busca a proteção da instalação. Então vamos ver como é que é feita essa instalação aqui, ó. Percebam que o disjuntor termomagnético eu tenho por ele passa a fase, ok? Por ele passa a fase e a fase entra no interruptor DR. O neutro só passa pelo interruptor DR e segue o fluxo, ok? E a proteção sai da barra de aterramento, vem para a barra de proteção e a instalação é concluída no ponto final aqui, no ponto do usuário, beleza? Então, bem tranquilo de instalar. Eu tenho um disjuntor termomagnético e tenho um interruptor DR. Geralmente a parte, né, o polo, onde é o neutro, ele já é marcado, ele já é evidente, tá? E aí daqui para cá é exatamente igual a outra instalação. Essa aqui é a mesma situação, ó. Se vocês observarem, eu tenho um interruptor DR e um disjuntor termomagnético. E eu quero, nesse caso, em ambas as situações, fazer a instalação para um chuveiro, né? Então, o que, que eu faço? As minhas duas fases irão um circuito de uso específico fase-fase, por isso passa fase-fase e proteção. A proteção não passa pelos circuitos, né? Então, o que, que tem aqui, ó? Disjuntor termomagnético, disjuntor termomagnético. Esse disjuntor entra por ele as duas fases, ok? Entram as duas fases entram no interruptor DR, e do interruptor DR as duas fases seguem para o ponto de operação, o ponto de uso, ou seja, para o chuveiro. Então, aqui ele é um circuito que a execução dos circuitos, como você pode ver, é uma execução bem simples, desde que o disjuntor seja o correto, o cabo seja o adequado e o equipamento seja o correto. Né? Então, a gente precisa ter essa sintonia aí de que os equipamentos devem ser dimensionados corretamente para que o usuário tenha segurança no uso, né, final do seu equipamento. Beleza? Ó, essa imagem aqui é muito legal, porque ela tem ela aparece aqui o esquema inteirinho do processo de distribuição. Deixa eu mostrar para vocês aqui a primeira parte da imagem. Ó. Então, essa aqui apresenta para a gente, né? Esse aqui é o vatímetro, é o espaço do vatímetro. Então, daqui, ó, observem que entram as fases no vatímetro, fases e neutro, tem todo o circuito, e do vatímetro saem os cabos para a aferição para a medição do consumo de energia. Esses cabos saem daqui, ok? E vem no disjuntor, esse disjuntor de entrada, que é o disjuntor aqui, que é o disjuntor geral, que está lá no relógio de luz. E do disjuntor geral, esses cabos vão até o quadro de distribuição que está na residência. Ó, esse aqui é um quadro poderoso. Observe que isso aqui é uma instalação robusta, uma instalação grande. Né? Vamos contar aqui quantos slots tem. Ó, esse aqui é um circuito bifásico, neste caso. Né? Pelo menos é o que aparece aqui. Ó, um circuito bifásico. Estou entrando duas fases mais o neutro. Não, esse aqui é um circuito trifásico. Estão saindo três fases aqui. Ó. Bem claríssimo que é um circuito trifásico. Só olhar pelo barramento aqui embaixo, né?
Pela entrada, a gente pode até entender que sejam duas fases, mas observando o barramento aqui, fica muito claro, né? Então, tenho aqui o circuito trifásico, minha proteção está passando por este barramento. Todos os meus circuitos, todos os meus dispositivos de proteção, então são 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aqui é um circuito com 24 circuitos separados. E daqui saem para as instalações finais. Então podem observar. Aqui eu apresento para vocês o modelo completo, né? Então, do circuito de distribuição bifásico, trifásico. E aqui, neste caso, ele é protegido por um disjuntor termomagnético, a primeira parte do circuito, e aqui por um disjuntor tetrapolar, né? Tetrapolar porque eu tenho os 3 polos que são ligados às fases, e eu tenho mais o polo onde é feita a ligação do neutro. Então, a gente tem aqui todas as ligações, e aqui do outro lado, né, essa é a maneira de fazer o layout do painel. Todos os quadros de distribuição industrial, eles têm uma distribuição semelhante a essa. Então, bacana ter um bom capricho na hora de montar o painel. Tem gente que ganha bastante dinheiro só para fazer a manutenção e a montagem de dispositivos como esse, saber o que cabo é do que, para onde que vai o que. Então, é um serviço assim bastante qualificado. Então, ela deve ser dividida, nessa instalação, ela é dividida em circuitos terminais, já principalmente para reduzir essas interferências que se tem entre os circuitos, né? Antigamente se ligava a batedeira, não podia mais assistir televisão porque dava uma chiadeira, né? Ligava o liquidificador, acabava com tudo. Então, por conta disso, ok? E todas as instalações, elas devem seguir os critérios que são regidos e estabelecidos pela 5410, né? Que vai ser o tema da nossa próxima aula. Tá legal? Então, vou apresentar aqui para vocês como que a gente pode fazer, por exemplo, a montagem de alguns circuitos. Vamos procurar aqui. Vou mostrar para vocês, então, como que a gente faz a instalação de um circuito disjuntor. Vou procurar uma imagem bem legal aqui. Aqui, ó. Copiar imagem. Vamos ver se a gente jogar aqui direto, se essa imagem ela já vem, inclusive, num tamanho mais ou menos. Eu já vou trazer as outras imagens para cá. Vou pegar aqui um disjuntor bifásico aqui, ó. Inclusive está indicado chuveiro aqui, ó. Muito legal isso aqui, ó. Vamos copiar isso aqui. Então, vou mostrar um mono e um bifásico DIN. Ó, chuveiro. Pessoal, a nossa instalação ali, ela estava assim, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, é o que vem da rede, tá, pessoal? Vou fazer uma... Esse cabo que eu vou colocar aqui é o cabo que vem da rede, tá bom, pessoal? Então, na rede, nós temos um cabo vermelho e um cabo preto. São as nossas duas fases, né? Fase 1 e fase 2. E vou representar aqui o aterramento com o nosso... Então, aqui, ó. Fazer a instalação de uma tomadinha simples. Vou pegar aqui uma tomada.
tomadinha. Aqui, ó, essa aqui. Ó. Copiar imagem. Então vamos lá. É uma tomada 127. E dessa tomada, por exemplo, a gente poderia fazer a ligação de duas aqui, só para poder ilustrar para vocês como que a gente pode fazer. E daí eu tenho o meu carro de aterramento, o meu cabo de aterramento. Deixa eu colocar um cabinho verde aqui. Vou colocar embaixo o cabo, que daí fica. Vou colocar aqui em cima mesmo. Então são os nossos cabos aqui de rede. Tá? Então isso aqui é a nossa rede elétrica. Isso aqui é o que está dentro do quadro. Então é fase de identificar os cabos para ficar fácil para vocês. Fase 1. Deixa eu só colocar a nossa aluna mais aplicada aqui. Diga assim, tchau. Fase 1. Fase 1, fase 2, neutro e aterramento. Ok? Então, isso aqui é a nossa estrutura aqui. Ok? Então, vamos lá. Temos um disjuntor e temos duas tomadinhas. Como é que a gente faz esta ligação aqui? Ó? Então, isso aqui vai ser um laboratório, uma aula prática que a gente vai fazer lá na escola. Então, vou escolher uma fase de forma aleatória. No caso aqui, vou escolher a fase 1. Então, vem o meu cabo da fase 1 para o disjuntor. Ok? Do disjuntor, ele sai daqui e vem para a tomada. Beleza? Então, olha só, bem simplesinho. Não tem segredo nenhum. O aterramento. Deixa eu já fazer o aterramento aqui. Ó. O aterramento. Ele é ligado no cabo do aterramento. E o neutro é ligado no neutro. E aqui nós temos uma tomada, né, ligada e protegida por um circuito com aterramento e disjuntor termomagnético. Então é bem tranquilo, bem sossegado de fazer. Por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo 2. Se eu tenho duas fases, então eu tenho uma fase R, que passa aqui, não vou representar agora lá em cima, fica subentendido nessa linha aqui que estão passando as duas fases, né? Então aqui, ó, aqui vai para uma fase, que vai para outra fase R, fase S. As duas fases saem aqui e vão alimentar, no caso aqui, né? Não é o melhor chuveiro, por isso eu vou identificar ele aqui. Então,
bem sossegado, né? Bem tranquilo de fazer, ó. Só para não ficar nenhuma dúvida para vocês. E aqui, né? E sai. E alimenta o dispositivo. A torneira elétrica é exatamente a mesma coisa. Então, o chuveiro, ou ainda torneira elétrica. Então, essa aqui é a mesma instalação, o mesmo conceito. E aí, quando a gente vai falar de sistema de iluminação, pessoal, quando a gente vai falar de sistemas de iluminação, a gente tem a seguinte diferença, que, né, vamos fazer aqui uma iluminação 127, que a gente tem uma fase, um neutro, e um aterramento. Então eu tenho a tecla, deixa eu colocar aqui, será que como tecla simples o Google vai entender o que eu quero? Vai entender o que eu quero. Deixa eu ver se ele tem a parte de trás aqui. Queria pegar a parte de trás dela para mostrar para vocês como que é. Essa parte aqui, só que a parte de trás. Se a gente ainda consegue achar. Algumas dessas aqui, ó, pessoal, funciona assim, ó. A simples, ela tem 2 parafusinhos só, tá? E a paralela, ela tem 3 parafusos. Era isso aqui que eu queria mostrar aqui para vocês. A parte de trás deste dispositivo. Aqui, ó. Percebam que essa aqui tem 2 parafusos, né? Então, e é indiferente se aqui vai entrar a fase ou se aqui vai entrar o retorno. É indiferente, tá? Só que quando a gente vai fazer a instalação paralela, isso aqui faz diferença. Daí a gente tem que, como existe um modo de como que a gente faz a instalação desse dispositivo. Tá? Então, por isso que eu quis vir aqui mostrar para vocês, porque aqui neste caso, por só ter os dois, não faz diferença, mas quando a gente tem interruptores paralelos, faz toda a diferença. Então, vou copiar essa imagem, vou copiar uma lâmpada, dimensionar ele com 40% do tamanho. Aí, retiramos e agora vamos pegar uma lâmpada. Incandescente clássica, né? Copiar imagem. Então aqui, ó,
Primeiro segredo que a gente tem, qual que é? Não coloca a fase na lâmpada. Mais uma vez, não coloca a fase na lâmpada. Por isso que nós já começaremos pelo neutro. Então, espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Não coloca a fase na lâmpada. E a fase, a gente liga num dos parafusinhos. Cadê o parafusinho? Vamos ver se a gente está aqui, se está aqui ainda. Ó. De chique essa aqui, ó. Fase a gente liga atrás do parafusinho. E aí aqui eu vou representar o retorno como um cabo preto daí, tá bom, pessoal? Ó, e aqui entre a lâmpada com o retorno. E aqui a gente tem o nosso circuito. Ah, professor, você não colocou a proteção. Verdade. Aí eu posso vir aqui, né, e instalar aqui na fase o disjuntor. Da fase para o disjuntor, do disjuntor para a tecla, da tecla para a lâmpada, da lâmpada para o neutro. E aqui a gente tem a instalação de um circuito de iluminação. Basicamente, pessoal, ó, são os três tipos básicos de circuito que vocês precisam conhecer. Tem mais um que eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá bom? Então, assiste a aula várias vezes, entende como que acontece a distribuição, por que é assim, por que não é. Dá uma olhada nos disjuntores e daí na semana que vem a gente se encontra lá na Jumper. Pessoal, brigadão pela aula e logo a gente vai estar juntos aí presencialmente.